Shalom Vraha, pergunte ao Rabino. Nós temos um grupo fechado no WhatsApp de alunos e esses alunos fazem perguntas para o nosso querido Rabino Gloiber. Ele vem aqui e faz um shiur maravilhoso com as respostas desses nossos queridos amigos da ONG. E a nossa querida amiga que fez a pergunta é a nossa querida Raquel Lopes e ela pergunta qual que é a relação, Rabino, entre destino, nosso destino, e o livre-arbítrio. Com vocês, meu querido esposo Léo. Shalom Ubraha. E nosso querido Shalom Rabino. Ubraha. Em primeiro lugar, muito obrigado para nossa querida aluna que fez a pergunta, Raquel Lopes. E a Gemara nos conta, discute sobre esse assunto, se existe um mazal, existe um destino para o nosso povo ou não existe um destino para o nosso povo. Ou seja, se está determinado para a gente lá de cima o que vai acontecer ou se isto está nas nossas mãos. E os nossos sábios, eles comentam que o Rabbi Shua ben Levi era um grande tzadik. Ele tinha um caderninho que estava escrito no caderninho dele alguns segredinhos, e no caderninho do Rabbi Shua ben Levi estava escrito que uma pessoa que ele nasce no domingo, ele vai ser uma pessoa extrema. Ou ele vai ser extremamente bom, ou ele vai ser extremamente ruim. Ele vai ter essa tendência. Por quê? Porque no domingo Hashem criou a luz e a escuridão. Então, ou essa pessoa vai ser totalmente luz, ou essa pessoa vai ser totalmente escuridão. Rabbi Shua ben Levi continua dizendo que a pessoa que nasce na segunda-feira, ele vai ter tendência para ser nervoso. Vai como se fala, nervosismo, né? Vai ter tendência para ser irado. Explosivo, então, tipo isso. Explosivo, nervoso, tudo que é assim, você falou alguma coisa, bom. Então, qual o motivo disso que a pessoa que nasceu na segunda-feira vai ter essa tendência de ser nervoso, de ser pessoa explosiva? Porque na segunda-feira Hashem, Deus, ele criou a separação. Então a pessoa explosiva, ela faz separações. Se você está com seu marido em casa e você explode em cima dele, aí ele fica com medo de se aproximar. Se você está no supermercado, você explode em cima da mulher da caixa, ela fica com medo de você, ela já não quer mais te ver. E na hora que você chega, da próxima vez, ela vai colocar a plaquinha, a caixa fechada. Ou seja, a pessoa nervosa, ela causa separações. E por causa disso o Rabbi Shua ben Levi escreveu no caderninho dele, no bloquinho de notas dele, que a pessoa que nasce na segunda-feira, ele vai ter essa tendência de ser uma pessoa nervosa. E lá ele escreve também que a pessoa que nasce na terça-feira, ele vai ser, a tendência dele, ele vai ter a tendência de ser uma pessoa muito rica. Por que uma pessoa muito rica? Porque na terça-feira Hashem, ele criou as ervas. As ervas, elas se multiplicam muito rapidamente e no mérito dessas ervas nós temos o gado, o rebanho, tudo depende das ervas. Então, se a pessoa não usa a tendência dele, tá bom, não usou. Ficou uma tendência, mas não aconteceu na prática. Não se desenvolveu. Agora, analisando até aqui, se a pessoa já tem a tendência para ele nasceu no domingo, tem a tendência para ser totalmente bom ou totalmente ruim, quer dizer, vai ser uma pessoa extremamente boa ou uma pessoa extremamente ruim, quer dizer, eu vi isso em Israel, eu vi muito, pessoas antirreligiosas ao extremo, e de repente eles fizeram tshuva, voltaram para o judaísmo e eles se tornaram rabinos muito extremistas. Aí foram brigar com os antirreligiosos. Não conseguem ficar na metade do caminho, quer dizer, não conseguem. E no caso também da pessoa nervosa, ele tem essa tendência, então ele tem que se controlar, porque senão ele estoura.
No caso da pessoa que nasceu na terça-feira, ele tem tendência para ficar rico, então ele tem que se controlar, senão ele fica rico. Ou é melhor ele não se controlar e ficar rico, né? Melhor ele não se controlar nesse caso. E escreveu também o Rabbi Shel Ben Levi no bloquinho dele, que a pessoa que nasceu na quarta-feira, ele vai ser uma pessoa sábia e iluminada, que ele vai iluminar todos os que estão em volta dele. Por quê? Porque na quarta-feira Deus criou o sol, as estrelas, a lua, todas as luminárias lá de cima. Então existe essa tendência, como a gente está vendo do Rabbi Shel Ben Levi, que esse assunto de cada dia se manteve no parâmetro, na dimensão espiritual. Então quando a alma desce para esse mundo, ela chega nesse mundo nesse dia, ela recebe a influência do dia. A influência espiritual do dia é essa. A pessoa que nasceu na quinta-feira, ele vai ser uma pessoa que vai gostar de ajudar todo mundo. Ele vai querer ajudar todo mundo. Então, por quê? O senhor nasceu na quinta? Não sei que dia eu nasci. Assim, a gente, pela Halachá, a gente não pode fazer mapa astral, porque isso é considerado adivinhação. Então, não fiz mapa astral, mas alguém fez por mim. Eu estava lá em Israel, e essa pessoa me fez um mapa astral sem me perguntar. Se me perguntasse, eu ia falar que pela Torá é proibido fazer mapa astral, porque não pode fazer adivinhações. A pessoa fez um mapa astral e me falou, olha, você vai ficar muito famoso. E era uma pessoa que ela sabe como fazer um mapa astral, quer dizer que eu sabia que ela fez certo. Mas aí eu falei, eu famoso, eu sou professor recebe um salário do governo, e é um salário que a minha conta é como uma mulher. Está 5 dias no vermelho, 7 dias limpos, 14 dias normais, mas depois volta 5 dias para o vermelho, depois mais 7 dias limpos, depois 14 dias normais. Não tem como o professor ficar famoso. Aí, levou acho que 1 ou 2 semanas, um grande jornal de Israel, tipo o maior jornal de Israel, Yediot Aharonot, eles fizeram uma proposta para o Chabad de Israel, que eles iam fazer uma reportagem sobre crianças superdotadas que aprendiam a ler com 3 aninhos de idade. E eles sabiam que os religiosos também com 3 aninhos de idade aprendiam a ler. Mas a proposta que eles fizeram é assim, que a repórter, ela entra na classe, ela escolhe uma criança e ela abre o livro e mostra para a criança. Se a criança ficar tímida, não souber ler, por qualquer motivo, porque não conhece a repórter, porque está com vergonha, não importa. Se a criança não lê, eles vão fazer a contra-reportagem que os religiosos dizem que as crianças deles com 3 aninhos de idade já aprendem a ler, e é mentira. Quer dizer que é verdade que os superdotados aprendem a ler, mas é mentira que os religiosos aprendem a ler. Então, para não passarem vergonha, eles verificaram qual escola estava num nível melhor e qual essa classe de 3 aninhos de idade, quem era o melhor professor do Chabad de Israel inteiro, para mandar o jornal para lá. E descobriram que a minha classe, eu era professor em Rehovot. Hoje um dos meus alunos, ele é um grande rabino aqui em São Paulo, já se passaram, ele me falou ontem, me fez maior propaganda, me chamou de tzadik no Fabringen, falou, nós temos aqui um tzadik. Enquanto ele falou isso, não tem problema. Se eu começar a acreditar nisso, eu vou precisar de um psiquiatra. Remédio tarjeta preta custa caro, então não. Mas assim, ele tinha 3 aninhos, eram 32 anos atrás, uma coisa assim. E entrou a jornalista na classe e um menino deu um sorriso para ela. O menino foi com a cara dela. E esse menino era superdotado. Ele era assim, o melhor menino da classe. E ela abriu o Sidur para ele, o livro de rezas,
E o menino olhou e falou, isso é muito fácil, você tá achando que eu sou o quê? Você me dá isso para ler? Brrr, leu assim, a mulher caiu para trás, caiu de costas, falou, uau, não acredito, nem os superdotados estão lendo numa velocidade dessas. Eu fiz a reportagem lá, agora estou aqui, nenhum lá sabia ler assim nessa velocidade. Fez uma mega reportagem, fiquei famoso no país inteiro. Aí eu falei, olha, o negócio é sério. A gente não pode fazer isso, mas a pessoa fez. Então, o que acontece, assim, essas tendências, às vezes, não dependem de nós. Por isso que nossos sábios falaram assim, se você não pode fazer um mapa astral, mas se aconteceu de alguém fazer para você, se é alguém assim que ele nunca errou nada, aí para se proteger você deve levar em conta para a sua própria proteção. É tipo, você está andando na rua, o Waze fala lá tem buraco agora a 500 metros, né? Ah, pode ser que já cobriram o buraco, mas você toma um cuidado. Toma cuidado, dá uma olhadinha se você não vai cair no buraco. Então, na prática, continuando com o Rabbi Shua ben Levi, o bloquinho do Rabbi Shua ben Levi, então ele fala que a pessoa que nasceu na quinta-feira ele vai gostar de fazer favores, porque na quinta-feira foi o dia que Hashem criou os peixes e as aves. E qual vai ser a relação então entre a criação dos peixes e das aves com o fato da pessoa querer fazer sempre favores? Ou seja, os peixes e as aves, eles não vivem, aqui diz a Gemara, que eles não vivem de trabalho. Você pega um boi para trabalhar, você pega um cavalo para trabalhar, mas você não pega um pássaro para trabalhar, você não pega um peixe para trabalhar. Então, por causa disso, a vida deles é gratuita, tipo, eles recebem a parnassá deles de maneira gratuita, que é comparado a essa pessoa que ele faz os favores, tipo, ele vai repassando tudo de bom grado para todos, gratuitamente, ele ajuda sem olhar quem? Sem pedir um trabalho em troca disso. Agora, a continuação, então, quem nasceu na sexta-feira, diz o Rabbi Shua ben Levi, ele vai ser uma pessoa que vai estar sempre correndo atrás, e diz o Rabbi Nachman bar Yitzchak, que pode ser que ele vai estar correndo atrás das mitzvot, e se ele não estiver correndo atrás das mitzvot, ele vai estar correndo atrás, Deus me livre, coitado, vai precisar de tzedakah, quer dizer, vai estar correndo atrás assim de panassá. Então é melhor correr atrás das mitzvot do que correr atrás da tzedakah. Razão para mitzvot. E continuação, o Rabbi Hanina, que também é um grande sábio, ele tem outra opinião. Aí ele falou, olha, não é o mazal do dia que vai causar para a pessoa isso, quer dizer, o mazal é uma inclinação. Mas ele falou, na opinião dele, do Rabbi Hanina, tem um mazal da hora. Ele falou, não pega o dia inteiro, 24 horas. Pega o mazal da hora que ele nasceu. Então ele traz como exemplo uma pessoa que nasceu numa hora que uma estrela vermelha está regendo. Dizem que é Marte, eu não entendo muito disso, mas a Gemara fala que a estrela vermelha está no meio do céu, está regendo naquele momento, aquela pessoa nasceu. Então é uma mazal da hora, não importa ele nasceu no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas nasceu naquela hora, e dizem ainda que essa hora é na sexta-feira entre 6 e 7, uma coisa assim. Por isso nesse horário a gente não faz kiddush com vinho vermelho, porque nessa hora que essa estrela está regendo, a pessoa que nasce nessa hora, ele vai derramar sangue. Ele vai ter essa tendência para derramar sangue. Então, ou ele vai ser um shochet, vai direcionar a tendência para o lado bom,
vai fazer abate kasher de animais. Por exemplo, se dependesse de mim de fazer um abate kasher, ninguém mais ia comer carne na vida, porque eu não tudo sou... vegetariano. Porque eu não sou capaz. Não sou capaz de verdade. Eu pego a galinha das caparotas, eu seguro ela, agora vamos ter caparota amanhã à noite. Vou fazer por todos vocês que participaram. Mas eu seguro a galinha assim até o último momento. Na hora que fazem a shritada da galinha, eu passo mal, né? Do galo, no caso, né? Então, essa pessoa que nasceu, quando o Mazal Madim estava regendo, ela vai ser uma pessoa que vai derramar sangue. Então, ele só vai se sentir bem quando ele for um cirurgião, ele for um moel, que faz o Brit Milá, faz a circuncisão, ele for um shochet. Senão, Deus me livre, se ele não cuida de direcionar essa tendência para o lado bom, ele é capaz de, Deus me livre, deixar extravasar isso, né? Deus me livre, não quero entrar em detalhes, assim, tem jornais aí que você espreme o jornal, sai sangue. Então, acaba numa situação dessas, tipo... E o Rabbi Hanina, ele tem uma opinião também, que ele diz que o Mazal Marquim, Mazal Ma'ashir, Vesh Mazal Israel, ele fala, olha, nós temos um Mazal. A pessoa nasce já com um destino. Mas, nós temos a capacidade de mudar o nosso destino. Uau, e aí vai entrar o detalhe mais importante, que os nossos sábios da antiguidade, de 2000 anos atrás, quando eles queriam falar uma mitzvah, eles tinham que falar, olha, mitzvah de mezuzah, mitzvah da mezuzah, uma mitzvah de comer kasher, uma mitzvah disso, uma mitzvah daquilo. Quando eles te perguntavam, você fez uma mitzvah? A intenção era tzedakah. Que a tzedakah ela era apelidada como uma mitzvah. A palavra mitzvah, está mitzvah, quer dizer, mitzvah sem definir qual mitzvah que era, quer dizer, tzedakah. Eu pergunto para minha filha, você fez uma mitzvah hoje? Estou perguntando para ela, você colocou tzedakah hoje na caixinha? E aí começam as histórias que o Shmuel, que ele era um grande sábio, e ele dos sábios de Israel que viveram na Babilônia, e o Avlet ele era um grande astrólogo da época, e os dois se encontraram, só que aqueles astrólogos antigos, eles não erravam uma, era como os magos do faraó. E aí os dois estavam discutindo, o Shmuel falou, olha, não tem mais o nosso povo não está abaixo do destino, nosso povo consegue mudar o destino. E aí o Avlet, ele viu um grupo de pessoas indo para o trabalho, eles iam trabalhar num lago e cortar lenha e fazer qualquer coisa lá. E o Avlet falou, olha, a gente pode conversar o dia inteiro aqui, mas você está vendo aquele grupinho que está indo? Aquela terceira pessoa, ele vai e não volta porque uma cobra vai picar ele. O cara era um mago assim de alto padrão. O Shmuel falou, olha, você está falando isso, tá bom. Mas eu te falo, se essa pessoa é um judeu, que eu não sei se ou não é, não necessariamente que ele não vai voltar. Ou seja, você pode definir aí para os babilônios, mas para nós, você não tem como definir. Aí os dois continuaram a conversar o dia inteiro, trocaram ideias, o grupinho foi, fez o trabalho, voltou, e aquela pessoa voltou junto com como se fala, feixe de lenha no ombro. O Avlet falou, não, a gente vai lá conversar com esse cara, ele devia estar morto, uma cobra ia picar ele. Aí foram lá no grupinho, o Avlet pegou o feixe de lenha dele, abriu, tinha uma cobra morta no meio. Aí o Shmuel perguntou, o que você fez hoje de mitzvah? E quando eles falavam mitzvah, quer dizer uma tzedakah. Aí ele falou, olha, nós somos um grupinho que trabalhamos, somos uma equipe de trabalho, e cada um traz da casa dele uma comida, e cada dia uma pessoa diferente, a função dele vai ser que ele vai fazer a comida, vai pegar os ingredientes que cada um trouxe e vai fazer a comida para todo mundo. E enquanto os outros estão cortando lenha, estão trabalhando. E hoje era a minha vez de ser o cozinheiro. Então, peguei
os ingredientes de todo mundo, eu cheguei em alguém aqui que ele não tinha o que comer, não trouxe comida de casa. Aí eu fiz como se eu estivesse pegando dele também, porque os outros não iriam deixar, a pessoa não participou, eu não recebia também. Eu fiz como se eu estivesse pegando dele, depois fiz a comida para todo mundo, distribuí para todo mundo. Aí o Shmuel falou, tá vendo, você fez uma tzedakah, a tzedakah salva a vida, não somente de um acidente, mas ela te salva do próprio dia da morte. Você tinha que morrer esse dia, estava determinado lá de cima, hoje ia ser o término da sua vida, a tzedakah te salvou até do próprio dia da morte, não só de uma morte repentina, de uma mitá mishuná, mas do próprio dia da morte. Aí a gente vai para a história do Rebbe Akiva. O Rebbe Akiva também passou por uma situação dessas. Quando nasceu a filha dele, os astrólogos da época, o Rebbe Akiva era uma pessoa muito importante, fizeram um mapa astral dessa filha que nasceu e avisaram ele, falaram, olha, não fica triste, mas a sua filha vai morrer no dia do casamento. Aí ele falou, tá bom, eles não erram uma. Como pode ser? Então ele não sabia o que fazer. E chegou no dia do casamento dela, nós costumamos fazer uma roupa, quer dizer, se cobre-se o noivo e a noiva para representar que eles já estão morando juntos na mesma casa, já são uma família. E nessa hora ela tirou o alfinete do cabelo dela e enfiou no muro. Os muros antigos não tinham cimento armado como tem hoje. Os buracos. Era uma pedra em cima de uma pedra, como o cótel lá que vocês estão vendo. E tinha os buraquinhos no meio. E no outro dia de manhã, e graças a Deus ela não morreu na noite do casamento. Só que no outro dia de manhã, quando ela foi pegar o grampo que ela esqueceu, na hora que ela tirou o grampo, tinha uma cobra morta, daquelas cobrinhas que picam e matam em 1 minuto. E o grampo tinha entrado no olho da cobra, tinha matado a cobra e saiu junto com a cobra do muro. Aí o Rebbe Akiva perguntou para ela, falou, com certeza você fez uma mitzvah. Ela falou assim, na hora que estavam preparando o casamento, chegou um pobre morrendo de fome e naquela hora eu tinha recebido o meu prato e todo mundo estava ocupado em preparar a comida do casamento. Ninguém teve tempo para cuidar do pobre. Eu era a única pessoa que estava lá com o prato na mão. Eu dei meu prato de comida para ele, não comi. Dei um prato de comida para ele, ele comeu. Depois chegaram as mulheres, viram que o prato estava vazio, levaram um prato e todo mundo pensou que eu comi e eu não tinha comido. Aí o Rebbe Akiva falou, olha, você fez uma mitzvah, a mitzvah tatzil mimavet, a tzedakah tatzil mimavet. A tzedakah, ela salva a vida. E não somente te salva a vida de um perigo de vida, mas te salva do próprio dia da morte, que você tinha que morrer esse dia e não morreu. E mais uma história do Rav Nachman bar Yitzchak, que o Rav Nachman bar Yitzchak, ele também diz que não tem mazal, o nosso povo não tem mazal, quer dizer, o destino do nosso povo, cada um tem o destino dele, e a gente tem como mudar o destino de várias formas. Então, no caso do Rav Nachman bar Yitzchak, quando ele nasceu, os magos, videntes, astrólogos, falaram para a mãe dele, o seu filho vai ser um grande ladrão. Assim, vai ficar ladrão famoso. Vai se preparando aí. Aí a gente costuma usar a kippah. A kippah é para saber que Deus está acima de nós. Tem pessoas que ele fala, se eu não conseguir descobrir uma solução, como Deus vai me ajudar? Como ele vai conseguir descobrir? Quer dizer, então imagina assim, eu estou no perrengue. Como Deus vai me ajudar? Eu não consigo, não encontrei uma solução. Eu falei assim, nem eu encontrei, como ele pode encontrar? E no judaísmo, assim, Deus está acima de você. Então você coloca aqui para se lembrar que Deus está acima de você, para você... A kippah ela traz temor a Hashem, temor a Deus. Então a mãe dele falou para ele, olha, você não descubra a sua cabeça, porque não necessariamente precisa ser a kippah, pode ser um chapéu, pode ser, naquela época,
eles usavam um lenço em cima da cabeça. O Baba Sala, eu me lembro dele que tinha um lenço. Então, a mãe dele sempre falou para ele, não deixa cair a kippah da cabeça, a cobertura da cabeça. E ele, assim, ele estudou Torá, se tornou um grande rabino. Um dia ele estava estudando Torá embaixo de uma tamareira que não era dele. E eu trabalhei com tamareiros lá em Israel. 4 meses trabalhei com tamareiros. Você não imagina, para tirar um cacho de tâmaras da árvore, não, precisa de uma serra e um peso enorme. Caiu a kippah dele, caiu a cobertura da cabeça dele, ele despertou assim o espírito de roubo lá, a tendência natural que ele tinha. Ele subiu, escalou a tamareira, imagina o rabino lá subindo na tamareira, arrancou o cacho de tâmaras com os dentes. E depois que ele roubou o cacho de tâmaras, arrancou com os dentes, aí ele colocou a kippah na cabeça. Aí de novo ele sentiu o temor a Deus, Deus está vendo, e aí ele foi levar o cacho de tâmaras para o dono. Então daqui, dizem nossos sábios, essa é a prova de que realmente nosso povo pode mudar o destino. Quer dizer, a gente nasce com uma tendência, sim, a gente nasce com um destino, sim, já está determinado o dia da nossa morte, sim, já está determinado como vamos morrer, se uma cobra vai picar a gente ou de outra forma, sim, mas a gente consegue mudar tudo isso por meio das mitzvot, por meio das nossas mitzvot, principalmente por meio da tzedakah. E por isso que ele diz aqui que a tzedakah te salva a vida e não de um acidente, de uma morte acidental. Ela me mas da própria morte, do próprio dia da morte. E continuação da história, temos mais alguns exemplos aqui, mas o nosso horário já está chegando ao final. Para a segunda aula. Sim, mas de uma maneira genérica funciona dessa maneira. Cada pessoa... Podemos mudar, a gente tem livre-arbítrio, mas podemos mudar ele com as nossas atitudes. Você através do cumprimento das mitzvot e da atitude positiva sua, você pode mudar o teu destino. Então, assim, nós temos um livre-arbítrio, podemos escolher entre fazer o bem e o mal. Esse livre-arbítrio, toda a história dele começa assim: quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham uma má inclinação. Não tinham uma má inclinação. Tipo, você não imagina uma vaca comendo grama, que essa vaca vai atacar um leão e comer o leão. Você não imagina uma coisa dessa. Você imagina o leão atacar a vaca e comer a vaca, mas você não imagina o leão comendo grama e a vaca atacando o leão e comendo o leão. E o que acontece na prática, o Adão e a Eva, eles não tinham livre-arbítrio. Eles nasceram sem má inclinação, sem um livre-arbítrio. Os anjos no céu, eles não têm livre-arbítrio. E eles não têm uma má inclinação. Estou falando dos anjos do lado da santidade, né? Tipo O lado positivo. Rafael, Michael. O Rafael é o da cura. Isso. Ele cura tudo. Então, assim, se uma ferida abriu, vamos dizer que a pessoa seja uma pessoa má, ele vai lá e cura. Sim, isso não interfere o que a pessoa é. Tem que ter o mérito, de que isso aconteça. Ou seja... Mas só a título de exemplo, assim, ele não... Ele vai lá e curar, é o que ele faz. Então, hoje eu não consigo fazer coisas de duas categorias ao mesmo tempo, mas tem o anjo Rafael, tem um caso que a gente vê o assunto os anjos não têm livre-arbítrio. E quando Hashem mandou 3 anjos para o nosso patriarca, para Abraão, que era o anjo Michael, o anjo Michael falou que a Sara vai ter um filho, a Sara não tinha um útero, e aconteceu um milagre, ela ficou menstruada. Quer dizer, surgiu um útero de uma menina de 12 anos para cima, e ela já estava numa idade muito avançada. Então, aconteceu um milagre. Depois que ele fez o milagre, ele falou: olha, daqui a 1 ano eu volto, a Sara vai ter um filho. Ele desapareceu.
O anjo Rafael, na hora que os 3 anjos chegaram, Abraão estava no 3º dia do Brit Milá, da circuncisão que ele fez. Ele estava passando muito mal, estava sentado na porta da tenda, tentando ver se alguém chega para ele ensinar a pessoa que tem Deus no mundo. Na hora que o anjo Rafael olhou para ele de longe, está escrito que Abraão ele já correu ao encontro deles. Já tinha sarado. Sarou na hora, quer dizer, o anjo já curou ele à distância. Então, e depois ele correu para o gado, e ela bacara de Abraão. Quer dizer, aí esse anjo Rafael, ele foi junto com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel tinha que destruir Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, tipo, eles fizeram tantas atrocidades que chegou a hora lá de cima que o anjo do lado bom, que ele é o responsável por essa categoria de Gvurá, vai destruir a cidade para o bem dessas pessoas, para eles não, a conta deles não aumentar. Eles já estão fazendo tantas atrocidades, então tinha que fazer eles pararem. E o anjo, o Rafael, dentro dessa categoria de curar, ele também podia salvar alguém que está dentro da mesma categoria. Então ele foi lá para salvar o Lot. Os 2 chegaram na porta da casa do Lot, falaram que vão dormir na rua. O Lot falou, Deus me livre, se vocês dormirem na rua, as pessoas aqui vão te assassinar. E o Lot colocou eles para dentro de casa, quer dizer, eles chegaram como se fossem 2 árabes. E aí as pessoas da cidade chegaram e falaram, não, desculpa, você coloca esses 2 para fora, a gente vai, Deus me livre, violentar eles. E aí o Lot teve toda uma discussão, não é agora aula sobre esse assunto, mas os anjos saíram e tem tudo o que aconteceu lá. Eles falaram, nós viemos destruir a cidade. Por que eles falaram que eles vieram destruir a cidade? Eles pensaram assim, fizeram um erro de avaliação. Eles não têm livre-arbítrio, eles não têm como fazer contra a vontade divina. Eles fizeram um erro de avaliação. Eles fizeram contra a vontade divina, achando que eles estão fazendo a vontade divina. Então esse erro de avaliação é que eles falaram, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. A gente vai falar que Deus está destruindo a cidade, está matando pessoas, vamos falar que nós estamos destruindo a cidade. Por causa disso, eles levaram uma suspensão que não puderam voltar para o céu até o acontecimento da escada de Yaakov, que aí teve uma sincronização entre o céu e a terra, e está escrito que os anjos subiram e desceram. Aí pergunta o Shlomo, que anjos estão subindo? O lugar de anjo é no céu, não é aqui? Que, de repente essa escada aparece, essa sincronização aparece, e os anjos começam a subir, eles tinham que descer, mas não subir. Aí o Rebbe nos conta que esses anjos eram o Rafael e o Gabriel, que receberam uma suspensão por causa que eles falaram que eles vão destruir a cidade. Então eles fizeram contra a vontade divina. Contra a vontade divina, achando que aquilo era a vontade divina. Erro de avaliação. Erro de avaliação. Então, hoje a gente vê muito disso. Não quero entrar em detalhes. Nem vamos entrar em detalhes. Então, Adão e a Eva, eles também fizeram erro de avaliação. Eles não tinham natureza de fazer o mal. E eles fizeram esse erro de avaliação. Por quê? Deus falou que no dia que ele comer aquela fruta, ele vai morrer. E ele falou para Eva, olha, se você comer essa fruta, você vai morrer. E não só, se der para os animais morrem também, isso aqui é um veneno. Aí chega lá o anjo da morte para fazer o teste deles. O anjo da morte baixa na cobra, era uma cobra que já não existe mais cobra dessa categoria, uma cobra em forma humana, tinha braços e pernas. E o anjo, o Adão falou para Eva, você não pode nem tocar nessa árvore, senão você morre. Aí o anjo da morte que baixou na cobra começou a falar. E falou que ele é a ciência. Esse mundo sempre existiu, essa árvore sempre existiu. E chegou alguém, comeu essa fruta pelo Deus, ele não quer concorrência. É ele que está falando com vocês. E ele empurrou a Eva para a árvore, ela tocou na árvore, não aconteceu nada. Aí ele falou, tá vendo como você tocou na árvore, não vai acontecer nada? Se você comer essa fruta, você vira Deus.
Ela comeu a fruta e não morreu. Porque eles iriam morrer só... Tinha um prazo de 930 anos. 1000 anos, mas que 70 anos ele deu para Adão Rishon, então o Adão, se comesse aquela fruta, não ia morrer na hora. Então, de repente, eles viram, a Eva comeu a fruta, não morreu. Deu para todos os animais, nenhum animal morreu. Então, por que não? Quer dizer, fizeram um erro de avaliação. Ele falou, eu sendo como Deus, eu posso ajudar lá em cima. Tipo assim, eles avaliaram errado, né? Sim. Tipo, ele falou, já vou aqui. E depois que eles comeram aquela fruta, eles fizeram uma ação, um ato material, no mundo material, que tinha uma sincronização daquela árvore com a Klipat Noga, quer dizer, o mundo se tornou perecível. Mas esse perecível não é perecível porque todo mundo morreu naquele instante. Quer dizer, ainda viveram, aquelas 10 primeiras gerações viveram muito tempo, mas faleceram. Quer dizer, antes seria vida eterna, antes eles eram imortais e depois se tornaram mortais. Aí, já depois que comeram aquela fruta, já entrou a má inclinação. Aí o ser humano, por natureza, ele já tem essa má inclinação. Aí ele já tem que se controlar e tudo mais. Então, por isso que ele já nasce, como disseram nossos sábios aqui, ele já nasce com uma inclinação. Já nasce com uma tendência. Quer dizer, antes não devia ser assim. E a nossa função é saber, temos um destino? Sim. Mas a gente tem como mudar esse destino. Por meio da tzedakah, por meio das mitzvot, nós mudamos o nosso destino. Muito obrigado, querido Rabino, por mais uma aula maravilhosa. Então, se você gostou, compartilhe, deixa seu like, deixa seu comentário, talvez uma pergunta para o nosso querido Rabino. E muito obrigado por assistir às nossas aulas, muito obrigado aos amigos da ONG que estão sempre nos apoiando e sempre nos dando, fazendo as perguntas para que o Rabino dê as respostas aqui. Tem esse quadro, né? Pergunte ao Rabino. Só tem esse quadro, Pergunte ao Rabino, por causa das suas perguntas. Então, continue perguntando, continue interagindo, assistiu a aula, ficou alguma dúvida, coloca no grupo lá para nós, que na próxima aula a gente responde. Shalom, Vraha. Eu espero perguntas. Eu tenho uma pergunta, mas não vou fazer aqui não, senão o pessoal copia. Muito bom, muito bom. Só acrescentar um detalhe, muito obrigado para a nossa diretora pelas lindas palavras. Só acrescentar um detalhe. Está escrito que Rosh Hashanah é decretado para cada um de nós, no mundo inteiro, para os seres humanos, para os animais, para as árvores, para tudo é decretado o que vai acontecer. O que vai acontecer, quem vai morrer, quem vai viver. Foi decretado para uma pessoa, Deus me livre, ele se comportou muito errado. Não vamos entrar em detalhes, tem mandamentos da Torá que a pessoa tem que morrer e não fazer. E se ele fez aquilo, ele recebe uma pena de morte lá de cima. O Tribunal Divino automaticamente terceiriza já essa pena de morte. Já é criado um anjo pela transgressão, haverá pela transgressão que aquela pessoa fez. Esse anjo já desce para esse mundo para pegar aquela pessoa. Nesse meio tempo temos 10 dias, são chamados 10 dias de Teshuvah. Eles não são 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, eles são 10 dias incluindo os primeiros 2 dias de Rosh Hashanah, incluindo o Yom Kippur. Que dá 10 dias. Que dá 10 dias certinho. Então a pessoa fez Teshuvah, teve um remorso pelo que ele fez, se tornou uma pessoa melhor. O anjo está procurando aquela pessoa e não encontra, porque ele está procurando uma pessoa pior, e aquela pessoa se tornou uma pessoa melhor. Já fez Teshuvah. Fez Teshuvah. Então esse detalhe que é muito importante, principalmente nessa época. Quer dizer, também o fato da gente fazer Teshuvah, da gente ter um remorso pelas coisas ruins que nós fizemos, isso nos torna pessoas melhores. E esses anjos responsáveis por terminar o nosso destino lá, já não tem mais poder. Não nos encontram mais. Então, Atzlacha, Gmar Hatimah Tovah, Atzlacha, Briut, Parnassah Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Bekoltov. Bekoltov.